as coisas boas e ruins e pedir Dá pra... os presentes, né? Dá pra pegar? E papai, ele nos dá muito presente, porque ele é o pai de perfeição, é o pai de amor, mas ele tem saudade. Ele tem saudade e nós oremos a ele. Ele tem saudade de que os nossos joelhos no chão o procurem nas madrugadas. Ele tem saudade da nossa voz. Ele, o nosso papai, nos formou lá no ventre de nossa mãe, da nossa mãe, e nos dá este planeta. Ele nos oferece toda essa natureza maravilhosa, né? Esse sol que hoje vem até nós acariciar-nos. Ele nos dá os nossos familiares. Papai nos ama muito. Ele nos dá também a água que limpou o nosso corpo, a água que fez com que tivéssemos o nosso almoço. Papai, ele fez cada elemento da natureza, fez o nosso respirar, né? E através das plantas, ele faz com que haja vida aqui na terra. Ele nos deu o elemento fogo, o sol, que aquece todo o planeta e possibilita a vida. O que quero dizer com isso? Papai, ele nos deu o melhor e ele nos dá o melhor, e nós deveríamos agradecer a cada momento da nossa vida e compartilhar com ele tudo que ele nos oferece de bom. Ele tem saudade de nós. Ele quer ouvir a nossa voz. Por quê? Porque ele nos ama. Papai nos ama muito. Então, nas minhas mãos tem a Bíblia. A Bíblia é o livro de papai. É através da Bíblia que a gente vai conhecendo o nosso Deus. É através da Bíblia que nós vamos aprendendo a ter temor a Deus, né? O respeito que um pai perfeito merece. É através da Bíblia que nós honramos ao nosso Rei. Então, a Bíblia, ela é sagrada e deve ser respeitada para que nós possamos amadurecer. E, abrindo a Bíblia em Salmos, eu vou ler só um verso. E escutem com o coração, né? Para que as palavras desse verso possam penetrar em nossos corações e fazer mudanças. Como? Aprendendo a ouvir, a gente aprende a refletir. A gente aprende a pensar de uma maneira diferente, de uma maneira mais bela. É a presença de Deus em nossas vidas, iluminando os nossos pensamentos. Então, com os ouvidos, escutar os versos da Bíblia. Ouve. Essa simples palavra, ouve, já nos chama a atenção. Escuta. Escuta com os ouvidos da alma. Deixe um momento as perturbações, né, que estão próximas de nós. Deixe de lado um pouco as perturbações, os problemas. Neste momento, escuta. Escuta com os ouvidos da alma, lembrando que é filho do Senhor, que é príncipe e que é princesa. Escuta, sai da sonolência dos vícios, seja dos vícios morais,
seja dos vícios de substâncias, seja dos vícios de pornografia. Escuta com o coração, com a alma. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aqui a gente percebe que Davi, ele ora para o Senhor, né? Ele procura Deus, ele tem o reconhecimento, ele tem a humildade de reconhecer Deus como o seu Senhor, como o Pai que o auxilia, como o Pai que o protege, como o Pai que o fortalece. Ele reconhece, e reconhecer denota o nosso amadurecimento, que nós já temos a humildade de perceber que o Senhor é o nosso Deus. É Ele, e somente Ele, como Deus, o Deus grande, o Deus maravilhoso, que vai nos salvar. Somente Deus vai nos libertar. Somente Deus vai nos curar. Nós somos os seus filhinhos criados frágeis, fracos, mas nós guardamos dentro de nós, como a árvore guarda a semente, nós guardamos dentro de nós todo o nosso potencial divino, e que Deus, o nosso Papai, o nosso Rei, Ele quer fazer acordar em nós, para que nós possamos nos lembrar quem eu sou. Nós, com maturidade, nós possamos responder: eu sou o príncipe, eu sou a princesa de papai. É isso que Deus quer, que nós consigamos entender que nós somos os seus príncipes e as suas princesas, somos filhos da perfeição. Então a humildade com que Davi fala, Senhor, a gente percebe o quanto Davi, ele é humilde, o quanto ele reconhece o Senhor como seu Deus, e ele o busca em suas orações, o Deus, porque Davi sabe que Deus o protegerá e Deus o salvará, porque Deus, ele é o Rei, Deus, ele é o Senhor de perfeição, de amor, de justiça. Papai ama a justiça e Ele nos corrige, mas Papai, Ele tem misericórdia dos nossos erros e Ele nos perdoa, Ele tem empatia, né? E através do nosso amadurecer, nós mesmos, né? Nós vamos mudando a maneira de pensar, os nossos raciocínios, como resolver os problemas, como entender os problemas e qual que será a saída, a solução dos nossos próprios problemas que nós, por escolha, fazemos, né? Então, ler a Bíblia, entender a Bíblia, isso é sinal de que nós estamos amadurecendo, que nós estamos ouvindo as palavras do nosso Deus. Então, que nós possamos, nesta tarde, hoje é dia 28 de fevereiro, é o último dia do mês de fevereiro. Papai, Ele nos deu os meses de 2026, para que nós possamos buscá-lo, né? Então, o mês de janeiro, com seus dias, já passaram. E hoje é o último dia do mês de fevereiro. Que nós possamos, a cada dia desse mês, ter procurado, buscado
o nosso Pai, porque é somente Ele, nos nossos momentos mais difíceis, é somente o Senhor que vai nos acolher, que vai nos perdoar. É somente o Senhor que, com a sua justiça, Ele vai nos corrigir. Mas quando isso acontece, nós devemos lembrar: as correções vêm não como castigo, as correções elas vêm para que nós possamos amadurecer, porque o Pai de perfeição, Ele nos quer como filhos responsáveis. O Pai de perfeição, Ele nos quer como filhos amadurecidos, que sabem escolher. Então, que nesse dia de hoje, dia 28 de fevereiro, os nossos corações, eles possam escutar a palavra do Senhor, e que o Senhor fale muito, muito conosco, porque Papai, Ele é maravilhoso, é Ele que dá um novo verniz aos nossos sorrisos, é Papai que faz dos nossos olhares tornarem-se olhares mais brandos, olhares mais calorosos, né? Com Deus em nossos corações, com certeza, amadurecidos. O nosso grupo social, né, o grupo humano, haveria mais respeito, haveria mais bondade, haveria mais responsabilidade, né? Nós observando o livro de Papai, que é a natureza, a gente observa a perfeição do reino vegetal, a gente observa a perfeição do reino mineral, a gente observa a perfeição do reino animal. E nós, do grupo humano, que temos a inteligência, que temos as escolhas, nós podemos sim mudar a realidade do nosso grupo e tornarmos um grupo mais harmônico, mais responsável, mais bondoso. Só que o que nos falta é amor, temor, respeito àquele que é o nosso Deus, aquele que é o nosso Rei. O que nos falta é parar um pouco e ouvir, parar as agitações do dia a dia e ter um tempinho para o nosso Deus. Porque se nós temos um tempinho para trabalhar, se nós temos um tempinho para nos divertir, se nós temos um tempinho para viajar, nós também devemos ter um tempo para Papai, porque é Ele que nos criou, é Ele que nos deu a vida, é Ele que nos formou o corpo, é Ele que fez tudo aqui no planeta para nos abrigar. Desde o elemento sol, desde a fotossíntese com o ar, desde a água que banhamos o nosso corpo e nos alimentamos, desde a terra onde cresce o nosso alimento, tudo nós devemos àquele que é o nosso Deus. A tudo devemos Ele, mas o que nos falta é a maturidade do reconhecer que Ele e por Ele, e só por Ele, é que nós conseguimos viver. Pela graça dEle, nós conseguimos viver. Então, reconhecer é maturidade. Que nós possamos ter esse tempo para Papai. Porque um dia, e nós sabemos que um dia nós vamos ser chamados para ir embora do nosso mundo, da matéria, paz. A gente vai ser chamado desse mundo da matéria. Nós vamos embora, nós vamos nos despedir desse mundo. E o melhor presente que nós podemos dar a nós mesmos
Não é a casa material, não é o carro, não são os bens materiais. O melhor presente que nós podemos fazer por nós antes de nos despedir desse mundo é nós amadurecermos. O amadurecimento é o maior presente que nós podemos dar a nós mesmos. Porque bens materiais a gente não leva junto de nós. O que nós levamos conosco são as nossas experiências, né? São as nossas experiências. Então, se nós queremos nos presentear, que nós possamos amadurecer. Esse é o maior presente que nós podemos dar a nós mesmos. Então, que nesta tarde, envolvidos pela beleza dessa tarde, porque se nós tivermos um tempo e nós olharmos as árvores que estão quietas, silenciosas e muito belas, elas louvam nesse seu silêncio a presença de Deus. E elas amadurecem, né? Porque elas começam como uma semente. E elas percorrem a experiência e elas vão até dar o fruto para alguém que passa. Então, as árvores do reino vegetal é um belíssimo exemplo de simplicidade, de reconhecimento, de humildade. Que nós possamos olhar ao redor e sentir a paz, sentir a presença de Deus e nos dar tudo para que nós possamos, com as nossas próprias mãos, que nós possamos dar o maior presente para nós mesmos, que é o amadurecimento. Então, que nessa tarde de hoje, os nossos corações, eles possam estar abertos para a presença do nosso Deus, que os nossos corações possam estar abertos esta tarde, no dia 28, o último dia de fevereiro, que nós possamos ser muito abençoados nesta tarde de hoje, que nós possamos aprender a agradecer ao nosso Rei por esse último dia do mês de fevereiro, e que o novo mês que nos é dado por misericórdia e por extremo amor do Senhor seja o melhor mês que possamos viver com mais responsabilidade, entendendo que esse mês de fevereiro é um mês que nós podemos, né? Nós podemos abraçar mais ao nosso papai, que nós possamos ser mais gratos a Ele, reconhecendo muito que Ele nos dá. Então vamos abençoar todo o mês de março que está chegando. Vamos nos tornar mais fortes, vamos nos tornar mais gratos, reconhecendo a nossa simplicidade, mas reconhecendo também a nossa potencialidade, porque o nosso papai, Ele nos ama muito. Que Deus nos abençoe nesta tarde, que sejamos muito abençoados. E o nosso evangelismo, ele continua. Já teve o João, agora vai vir o Maicon, aí depois vai vir de novo. E papai vai se mostrando a cada um o quanto ele é maravilhoso e o quanto que ele nos ama. Amém? Pela misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez, pegando a palavra do Senhor e falando daquilo que Deus faz na minha vida e na vida de cada um. Nesse dia atual de hoje, que estamos pela presença e a misericórdia do Senhor. E nós sabemos que nós sem Deus não somos nada, mas com Deus podemos tudo diante da face dessa terra. E creio que Deus tem falado ao coração de cada um neste momento, porque o Senhor, Ele é o único suficiente Salvador da nossa vida e que nos dá vida com abundância
nessa terra dos viventes. A gente vê tantas tragédias que está acontecendo nos últimos dias, neste final dos tempos, mas Deus tem preservado eu e vocês que estão ouvindo esta palavra. E creio que Deus vai falar mais ainda através do pastor Michael, que está aqui conosco, nos ajudando nesta batalha, para poder levar o Evangelho aos 4 cantos desta cidade. E creio que a cidade de Hortolândia vai ser abençoada cada dia mais, porque todos os domingos que nós pudermos, nós vamos estar aqui, se até lá Jesus não voltar. E creio que Deus vai falar ao coração de cada um. Nesse momento vamos orar pela vida do pastor Michael, que vai começar a trazer uma palavra para o teu coração, uma palavra de salvação, para a mudança de vida de cada um, e colocar na presença do Senhor. Deus abençoe. Soberano Deus e eterno, majestoso, tremendo Senhor Jeová, neste momento, diante da tua presença, diante da tua graça, diante do teu poder, Pai querido, amado Deus de Israel, eu te peço nesta tarde, Senhor, que abra, Senhor, as comportas dos céus e nos traga para nós anjos e arcanjos, Pai, com a espada desembainhada, para poder, meu Pai, guardar a vida do teu filho que está entregue em tuas mãos, para trazer uma palavra de salvação para os prezados ouvintes, ó Deus. Deus, usa da tua maneira como tem usado, ó Deus, só tu sabes como trabalhar. Pai, eu te peço e te agradeço, cobra ele com teu sangue, e nós também diante deste lugar, Pai. Amém. Glória a Deus, uma boa noite, uma boa tarde a todos que nos ouvem nessa tarde. Nós estamos aqui para anunciar uma palavra de amor e carinho, de afeto ao seu coração, ao coração da sua família. Queremos desde já agradecer ao céu pela oportunidade de vida a qual o Senhor nos concede para mim, para você, para a tua casa, para a tua família. Por mais que a dificuldade te encontrou, por mais que a dificuldade encontrou o seu lar, nessa tarde Deus ele nos trouxe aqui para poder dizer para você que nada está decretado ao fim, porque Jesus ele te ama e nessa tarde ele derrama a graça dele sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Viemos aqui nessa tarde não para poder anunciar um Jesus Cristo que não cura, que não salva, que não liberta, mas para anunciar um Jesus Cristo que cura, sara, liberta, transforma e ainda tem uma autonomia de te levar até o céu para poder conhecer a glória dele. Nessa tarde quero eu começar aqui novamente fazendo uma oração, apresentando a sua vida, apresentando o seu estabelecimento, você que está trabalhando nessa tarde. Querido Deus e eterno Pai que estás no céu, Senhor, nessa tarde, meu Deus querido, Deus amado, quero aqui te apresentar, Senhor, o supermercado vizinho, Senhor, ó Pai querido, Pai amado, a cada trabalhador, Senhor, que trabalha nessa tarde, Senhor, a cada homem, a cada mulher, a cada pai de família, Senhor, que entra sobre esse mercado, Senhor, ó Deus querido, para fazer a sua compra, Senhor, para levar o seu alimento, Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor, a vida de cada um deles, Pai. Queremos te apresentar aqui, Senhor, ó Deus querido, Deus amado, Senhor, o Jardim Santa Emília, Senhor, em tuas mãos, ó Pai. Venha de encontro, Senhor, este homem, essa mulher, esse pai de família, Senhor. Venha de encontro aqui, Senhor, nessa tarde, Senhor, ó Deus, a cada estabelecimento, Senhor. Abençoa, Senhor, as vindas, abençoa, Senhor, a saúde, o lar, Senhor, ó Deus querido, a família, meu Pai querido. Nessa tarde, Senhor, nós vimos aqui te pedir, Senhor, já vai visitando, Senhor, a cada coração, Pai querido, Pai amado, a cada lar, a cada família, meu Pai. Derrama do teu bálsamo, do teu amor, Senhor, da tua graça, Senhor, ó Deus querido. Nós te pedimos, Pai, acampa os seus anjos, meu Deus querido, Deus amado, sobre o Jardim Santa Emília, meu Pai. Acampa os seus anjos, meu Deus querido, Deus amado, com a espada desembanhada, Senhor. Vai desatando, meu Deus, toda armadilha, meu Deus, do inimigo, Senhor. Vai desfazendo, meu Pai querido, Pai amado, toda obra, meu Deus querido, de confusão, de atrito, meu Pai, em meio à família, em meio ao lar, em meio, meu Deus querido, pensamento, em meio à saúde, Pai. Derrama do seu bálsamo, derrama da cura, Senhor.
Senhor. Assim, meu Deus, nós oramos nessa tarde, meu Pai. Abençoa, Senhor, esse final de tarde de sábado, Senhor, e permita, meu Deus querido, que cada um de nós venhamos viver um domingo abençoado na Tua presença, meu Pai. Paizinho amado e querido e santo, assim nós oramos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor, e graças a Deus, Pai. Glória a Deus. Queria deixar aqui uma palavra que está localizada no livro de Mateus, capítulo de número 13. Capítulo de número 13. Mateus capítulo 13, versículo de número 22 em diante, a palavra do Senhor vai dizer assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram e dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse Jesus: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento e a tempestade. E então aproximaram seus discípulos e estavam no barco e adoraram, dizendo: este verdadeiramente é Filho de Deus. Oh glória! Queridos ouvintes, nessa tarde nós viemos tratar a respeito de tempestade. Quando dizemos tempestade na palavra do Senhor, é luta, é dificuldade a qual nos encontra no nosso decorrer do dia, no nosso decorrer do mês, no nosso decorrer do ano. É bem verdade que nós não estamos ausentes de passar por luta, de passar por dificuldade, mas nessa tarde eu quero dizer para você: não tem dificuldade a qual seja maior com que o nome e a autoridade do nosso Jesus Cristo, aquele que cura, salva e liberta. É bem verdade que a primeira tempestade, localizada no livro de Mateus, capítulo 8, versículo de número 23, Jesus Cristo, ele entra no barco e ele vai descansar em meio à tribulação a qual eles vão passar para o outro lado juntamente com os discípulos. É bem verdade que ali também vai surgir a mesma tempestade, mas com Jesus dormindo tranquilamente dentro do barco. Agora nós já estamos tratando de outro tipo de tempestade, uma tempestade a qual Jesus Cristo já não está dentro do barco. Então estamos vendo dois tipos de tempestade, mas dois tipos de tempestade direcionada à pessoa bendita, que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele a qual te ama, a qual é que ele ama a sua família, o seu lar, independente da luta, independente da dificuldade. Nessa tarde eu vim dizer para você: não há tempestade, não há luta, não há dificuldade que possa permanecer de pé a partir do momento que nós ponhamos a nossa confiança em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele veio nessa tarde para dizer para você que a tempestade, muitas das vezes, Jesus Cristo, ele está dentro do seu barco, ele está dentro da sua casa, a sua confiança está nele. Só basta muitas das vezes eu e você acordar a Jesus, chamar a Jesus para dar um basta na luta, na dificuldade. Mas é bem verdade que tem tempestade também que nos encontra, que é Jesus Cristo, ele não está no barco. Mas eu quero dizer para você: dentro do barco nós podemos acordar ele tem total autoridade para poder mandar a tempestade cessar, a luta parar, a dificuldade parar sobre a minha vida e a sua vida. Mas também eu quero dizer para você que muitas das vezes Jesus Cristo não está dentro do seu barco, ele está pelo lado de fora, mas ele já está caminhando
caminhando em direção à sua dificuldade, em direção à sua vida, em direção ao seu cenário, e nessa tarde Ele já libera uma palavra para te dizer: Jesus Cristo está chegando para poder dar um basta na sua dificuldade, Jesus Cristo está chegando para poder dar um basta na sua luta. Jesus Cristo nunca perdeu você de vista, Jesus Cristo nunca perdeu eu de vista. Jesus Cristo simplesmente Ele chega, Ele trabalha no tempo exato, na hora exata. Quando Ele quer mudar a história, Ele chega no momento exato. Meu irmão Kátia, quando Ele quer mudar a história, quando Ele quer mudar o cenário, Ele chega no momento exato. Mas muitas das vezes nós somos surpreendidos com a presença de Jesus, que nós acabamos se assustando, como os discípulos que andaram, viram Ele curar, viram Ele fazer cego olhar, viram Ele fazer mudo falar, paralítico levantar, se assustaram quando viram Ele diante de uma tempestade, diante de uma luta. É bem verdade que a minha vida e a sua vida também é assim. Muitas das vezes Jesus vem se apresentar para mim, para você, em meio a dificuldade, em meio a luta, mas é justamente aí que nós temos medo, nós não confiamos, não acreditamos. É bem verdade que os discípulos olharam para Jesus vindo em meio à tempestade, ou seja, andando em cima da luta, andando em cima do vento, andando em cima do cenário que muitas das vezes estava dolorido para eles. E é dentro desse cenário, é dentro dessa luta que Jesus Cristo se apresenta andando por cima. Os discípulos muitas das vezes olharam para aquele cenário e disseram assim: ei, é um fantasma. Eles nunca tinham se deparado com isso. É bem verdade que as ondas, que o mar, que o vento, que a tempestade era simplesmente o mar dizendo mais uma vez: eu se levanto a hora que quero, eu faço a hora que quero, eu bagunço a hora que quero. Mas essa tarde eu quero te dizer: o vento pode bagunçar a hora que ele quer, o vento pode se levantar a hora que ele quer, a luta pode te encontrar a hora que ela quiser, mas eu tenho uma palavra para te dizer: Jesus Cristo, Ele tem controle sobre o vento, sobre a tempestade, sobre a luta. E nessa tarde eu quero te dizer: Jesus Cristo está andando em direção à sua dificuldade, Jesus Cristo está andando em direção à sua luta, porque quando Jesus chega é para poder mudar a história, é para poder mudar o cenário, é para poder trazer tranquilidade, é para poder trazer paz, é para poder trazer uma grande bonança sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. Nessa tarde eu quero te dizer: a luta estava te machucando até hoje, até agora. Nessa tarde nós liberamos uma palavra profética que Jesus Cristo está apanhando um basta na luta de família, de lares, de pessoa, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, na sua vida trabalhista. Jesus Cristo está chegando nessa tarde para colocar um basta, e você vai viver a bonança da parte do Senhor para a sua vida, para a sua história, para o seu lar, para a sua família. Jesus Cristo não mudou, Ele permanece sendo o mesmo. Vamos agora falar um pouquinho de Pedro. Pedro, quando olha Jesus vindo em cima da tempestade, ele vai olhar e vai falar assim: se é você mesmo, então faça eu ir até você por cima das águas. Jesus Cristo fala assim: então tá bom, pode vir. Só que entenda, quando Jesus Cristo libera uma palavra para mim e para você, nós devemos ter fé e permanecer acreditando até o fim. Ele desce já, uma palavra bem verdade em dizer, ele dá um passo, ele dá dois passos, ele está olhando fitamente os seus olhos para Jesus Cristo de Nazaré. Mas entenda, quando ele fita os seus olhos para a esquerda, quando ele fita os seus olhos para a direita, ele já não consegue ver Jesus mais. É aí que entra a dificuldade maior. Quando eu e você perde Jesus de vista, nós começamos a afundar, nós começamos a naufragar. Mas não é porque você perdeu Jesus de vista por um momento que nós vamos desistir, não. Pedro dá uma lição para mim e para você nessa tarde. Ele até entra em diálogo, em contradição com Jesus, dizendo: se é você mesmo, faça eu ir até você. Mas o que me chama a atenção é, ele até perde Jesus de vista por um instante, por um momento, mas quando ele vê que a dificuldade dele começa a ser maior com que a crença que ele tinha em Jesus Cristo, ele começa a afundar, ele começa a descer, ele começa a ir para o mais profundo. O que me chama a atenção é que ele não deixa o momento, o que ele tinha de oportunidade de clamar, de interceder, de clamar pela tua misericórdia. Ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, estou afundando, Jesus, eu estou indo para o fundo desse mar. Ele dá um grito com alta voz dizendo: Jesus,
salva-me. Jesus Cristo não questiona, Jesus Cristo ele estende as mãos e arranca Pedro daquela água, sobe com Pedro, coloca ele novamente dentro do barco e diz para ele assim: por que duvidaste, homem de pequena fé? Quero dizer para você muitas das vezes que Jesus Cristo já estendeu as mãos para você, Jesus Cristo já estendeu a mão para sua casa, Jesus Cristo já estendeu a mão para sua família, Jesus Cristo já estendeu a mão muitas das vezes no seu estabelecimento nessa parte, mas Jesus Cristo está dizendo assim: porque tem mais homem de pequena fé, porque está temendo muitas das vezes algo que está acreditando no seu coração que não vai dar certo. É o momento de gritar com alta voz: Jesus, salva, Jesus, salva minha casa, salva meu lar, salva minha família, salva minha vida trabalhista, salva muitas das vezes a minha vida conjugal, salva meus sentimentos, Senhor. Essa é a tarde que Jesus Cristo está pronto para te escutar, para estender as mãos, para te levantar e colocar você novamente sobre o barco, para naufragar do lado dele, para viver aquilo que ele tem para a sua vida, para viver aquilo que ele tem para a sua história, para viver aquilo que ele tem para você, para a sua casa e para a sua família. Nessa tarde eu quero te dizer: não há tempestade que possa se encontrar de pé diante de Jesus Cristo de Nazaré, não há luta que possa continuar de pé diante de Jesus Cristo de Nazaré, não há vento que possa permanecer diante de Jesus Cristo de Nazaré, não há nenhum naufrágio, não há nenhuma perda, nenhuma derrota que possa permanecer. Quando Jesus ele entra no cenário é para trazer cura, para trazer libertação, para trazer mudança, para trazer bonança, para trazer graça, para trazer amor. Eu quero dizer nessa tarde que Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo ama a sua casa, Jesus Cristo ama o seu trabalho, Jesus Cristo ama a sua história, Jesus Cristo ama o seu filho, Jesus Cristo ama a sua família. Sinta-se abraçado nessa tarde, receba no seu coração a paz que excede todo entendimento. Jesus Cristo nos trouxe aqui para poder dizer para você: nada está perdido, nada acabou. Quem dá a última palavra ainda é Ele. Ele é o homem da mão curada, Ele é aquele que pagou outro preço na cruz do Calvário por amor à minha vida e à sua vida. E eu quero te dizer nessa tarde: Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo ele veio sobre essa terra dos viventes para mostrar para mim e para você que nós não somos descendência terrena, não, nós somos descendentes do céu, e o céu te espera, o céu espera a tua casa, o céu espera a tua família. É tempo de dar um passo, é tempo de decidir. Decida hoje Jesus Cristo entrar na sua vida, Jesus Cristo entrar na sua história, Jesus Cristo mudar o contexto da sua história. Jesus Cristo ele te ama, ele vem para trazer salvação para a tua casa, para o teu lar, para a tua família. Nessa tarde eu quero que você carregue essa palavra, você que nos ouviu, até o seu coração. Se você sentir no coração, nesse meu coração, nós estamos aqui de braços abertos para orar pela tua vida, para orar pela tua casa, para orar pela tua família. E quero deixar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes nessa tarde. Que Deus os abençoe, que Deus surpreenda vocês, que a tempestade acalma, que o vento cessa no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e graças a Deus, Pai. Amém, João? Vamos orar para encerrar? Orar? Agora? Querido Deus e eterno Pai que estás no céu, Senhor, quero aqui, Senhor, a Deus querido, diante do céu, mais uma vez, Senhor, clamar, Senhor, pela tua existência, Senhor, a Deus querido, Deus amado, na vida aqui, Senhor, Pai querido, Pai amado, de cada trabalhador do vizinho, Senhor, Pai querido, Pai amado, desde a padaria, Senhor, a Deus ao açougue, Senhor, a Deus querido, aos caixas, meu Deus querido, Deus amado, à segurança, Pai, desde aqueles que estão, Senhor, entrando dentro deste mercado para fazer a sua compra, para levar seu alimento sobre a tua casa, o teu lar, a tua família, Pai. Eu te peço, Senhor, derrama do teu amor, Pai querido, Pai amado, guarda, livra, proteja, Senhor, Pai querido, abençoa ricamente, Pai. Quero aqui te apresentar, Senhor, a Deus querido, nosso irmão que está ali com a barraquinha, Senhor, vendendo ali, Senhor, a Deus querido, Deus amado, Senhor, as bolsas, Senhor, a Deus querido, Deus amado. Te apresentamos aqui o nosso
nosso amigo do bar, Senhor, te apresentamos aqui o Lava Rápido que está fechado, te apresentamos a farmácia, Senhor, te apresentamos ali, Senhor, a Deus querido, Deus amado, a Rosa, Senhor, te apresentamos a Adega, Senhor, 66, te apresentamos aqui o bar ao nosso lado, Senhor, te apresentamos aqui, Senhor, Santa Emília nas suas mãos, meu Pai, e te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha guardar, livrar, proteger e abençoar, Senhor, a cada lar, a cada família, Senhor, a cada pessoa, Senhor, escolhida, separada, Senhor, a qual o seu amor possa encontrá-los, meu Deus querido. Dê, Senhor, no final de tarde para todos, Pai querido, abençoado, cheio da tua presença. Assim, meu Deus, nós oramos, meu Deus, entregamos esse evangelismo nas suas mãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus, Pai. Que esteja em nossos corações. Eu te agradeço e te agradeço.